Olá, obrigado pela sua audiência nesse Band Entrevista, que hoje vai falar sobre a realidade do comércio em Uberlândia, nesta semana em que completamos 6 meses seguidos na fase intermediária do Plano Municipal de Retomada Econômica. Contabilidade dos enormes prejuízos causados durante a pandemia, a chance de um futuro promissor em breve, esperamos, e como os órgãos que representam os lojistas da cidade se desdobram para tentar amenizar um pouco a situação de seus associados. E para falar com a gente sobre essa realidade, está hoje conosco o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Uberlândia, há 18 anos, engenheiro civil e especialista em marketing de negócios, Cícero Heraldo Novaes. Cícero, obrigado pela sua visita aqui aos estúdios da Band. Temos muito assunto para tratar hoje. Obrigado. Agradeço aí o convite, o Vitor e também o Kelson, e digo que sempre que vocês precisarem, nós estaremos aqui, porque realmente a gente está muito preocupado com a situação como está ainda até hoje com relação à política como um todo aí, e principalmente o que isso ocorre sobre o comércio e serviços. Bom, o Kelson Venâncio, nosso colega de Band Triângulo, apresentador do Brasil Urgente, já foi apresentado pelo Cícero e está comigo hoje. Tudo bem, Kelson? Tudo bem, um prazer estar aqui de novo, Vitor, e a gente vai ter muito assunto para falar com o Cícero. Vamos ter muita coisa para falar. Daqui a pouco, claro, nós vamos falar de pandemia, esses assuntos que a gente abordou, mas antes, Cícero, chama a atenção justamente na sua apresentação esse seu comando à frente da CDL já há 18 anos. Acima de qualquer ponte entre o poder público e os lojistas, a CDL também se tornou um local de representatividade, de cobrança também de incentivos para esse setor produtivo. Como que tem sido esse seu trabalho nesses últimos 18 anos? Você mesmo falava com a gente fora do ar que mudou a cara da CDL, né? Bom, a CDL sempre foi uma associação, né, importante, que temos inclusive uma confederação em Brasília, temos as federações dos estados. O sistema hoje deve ter acima de 1.500 CDLs funcionando em todas as cidades, de forma que o comércio e serviço, preferencialmente, porque isso aí não se limita só a esse tipo de atividade, precisa de apoio, precisa que tenha uma voz cobrando do Estado as melhorias necessárias para que a economia funcione. Nós então tentamos nos adaptar agora para que a gente possa nos postar de forma adequada neste momento que nós estamos passando. E outra coisa que eu gostaria também de colocar é que eu estou na CDL há um tempo maior, mas como presidente, exatamente há 7 anos. Uhum. Então são 18 anos como membro da CDL e presidente há 7. Sim, é porque antes a gente ocupou o cargo de diretoria, né, aprendeu mais um pouco sobre a situação, para depois, então, que me ofereceram um cargo de presidência e aí a gente resolveu levar isso a cabo, né? Cícero, você é um representante nato dessa classe aqui em Uberlândia, né? Não só nesse tempo todo que você está na CDL, mas você é empresário aqui na cidade, você conhece muito bem como é a vida de uma pessoa que luta para trabalhar, para gerar renda, para gerar emprego principalmente. Você, como empresário e como membro da CDL e agora como o diretor da CDL, o presidente da CDL, como é que você viu as mudanças nesse tempo e as dificuldades que cada empresário, cada lojista enfrenta ao longo desses anos? Bom, o que nós vimos aqui na política, no caso do Estado, né, é que se você observar nos últimos 20 anos para cá, parece que as coisas iam melhorar e voltam para trás. Ela vai e volta, quer dizer, é uma gangorra, né? Então nós, como somos empresários, a gente tem um pouco de culpa nisso, porque durante esse período todo eu pergunto, o que é que os empresários fizeram em termos de união para poder mudar esse quadro? Porque afinal de contas, os impostos são pagos por nós. Quem cria emprego somos nós. Quem melhora a renda das pessoas somos nós. O Estado não tem nada. O Estado não ofere coisa alguma, ele usa a nossa estrutura para que ele faça alguma coisa. Então é como se nós somos os patrões e eles cumprem aquilo que evidentemente é necessário. Só que isso na realidade não é assim que funciona. Daí eu pergunto, é preciso que os empresários se unam e passem a ser uma força constante nesse momento. Não é isso que ocorre. Toda vez que você se unir, fala, não mexa com isso não, política é uma coisa chata, eu acho assim, é difícil você se posicionar, a gente elegeu os candidatos aí para eles fazerem as mudanças. Porém, a qualidade de quem foi eleito
não digo de todos, mas de uma maioria, é muito fraca. São pessoas que não têm profundidade naquilo que deveria ter, né, para poder mudar esse quadro. E esquecem que, quanto mais as empresas forem incentivadas, maior vai ser a qualidade de vida da população. E é isso que a gente luta, né? Tem que achar um caminho para mudar esse quadro. E isso é um quadro, assim, longo e demora para que isso ocorra, né? Mas nesse ponto específico, a gente cobra muito dos nossos legisladores para que eles estabeleçam leis. Você falou, por exemplo, de incentivos para as empresas. Não é só dinheiro, é arrancar esse tanto de penduricalho que vem na legislação trabalhista, esse monte de encargos que quem gera emprego tem que acabar arcando. E para quem que é interessante ficar nessa gangorra? Ah, agora vai melhorar um pouco a política. Não, mas é muita burocracia e parece que quem gera emprego no Brasil muitas vezes é o vilão da história, sendo que quanto mais emprego for gerado, mais dinheiro circula e é melhor até para o Estado em si, não? Não tem dúvida alguma. Toda vez que um candidato é eleito, a primeira promessa que vem é o seguinte: vamos criar um Estado mais liberal, vamos fazer com que as pessoas hoje possam abrir as suas empresas de forma que não tenham burocracia, que não tenham impostos altos, que não tenham problemas aí com relação a um desenvolvimento tranquilo. Mas cada dia mais se coloca o quê? Empecilhos para que isso ocorra. Aí você pergunta, por que isso ocorre? Justamente porque eu disse, o empresariado não é tão unido quanto deveria, é o primeiro problema. Aí, normalmente, quem que elege os nossos deputados, senadores, etc. e tal, é justamente a massa, o povão. O povão, a capacidade de voto deles é limitada. Se você é muito populista, muito simpático, vai ali, para na feira, come um pastel com a Dona Maria, bebe lá uma pinguinha no bar, não sei com quem, frequenta uma reunião de uma turminha ali, prometendo coisas que às vezes não são viáveis. Então, essa burocracia e esse populismo aí, ele mantém um ambiente como está. Quer dizer, é aquele ambiente onde o povão se contenta com pouca coisa, é um dinheirinho dado ali pelo Estado, que ele sai daquela situação de pobreza enorme, que é o que nós encontramos hoje também, e não acredita que, se houver uma melhora no ambiente, quer dizer, vamos simplificar as coisas, vamos pegar os impostos e cobrar de forma objetiva e justa, vamos parar com esse excesso de isenções, esse excesso assim, de protecionismos para grupos enormes, vamos cobrar o imposto de quem realmente ganha muito, né? Quer dizer, aqueles que têm uma facilidade muito grande por ter muito recurso, né? E que normalmente pagam bem menos impostos. Então, fazer com que esse ambiente seja muito mais favorável à prosperidade. Isso não existe. O que nós estamos tentando fazer e trabalhar? Melhorar, primeiro, o conhecimento dos empresários com relação à necessidade desta união. Segundo, propor medidas que realmente sejam eficazes e simples, né? Agora, toda vez que isso sobe e vai à votação na Câmara ou no Senado, o projeto é desvirtuado e acabam se aprovando coisas que não vão servir para ninguém. Aparecem aqueles famosos jabutis, né, que o político conhece, e dessa forma o país não sai do lugar. Aí nós caímos sempre no mesmo problema. Nós estamos agora numa luta entre um lado e outro. Mas como? Todos somos brasileiros, véio. Não existe isso. A gente tem que respeitar cada um e criar uma vida fácil para todos. Agora, nunca mudar o que está aí acontecendo. Por exemplo, você tem uma CLT obsoleta, precisa ser o quê? Mudado, colocar um sistema objetivo, porque hoje não existe mais pessoas que não consigam se defender. Hoje qualquer um fala, eu vou no PROCON, reclamo, eu vou ali na universidade, vou lá no setor de justiça e reclamo, entendeu? Eu me instruo sobre isso, sobre aquilo. Então acabou aquela pessoa que por falta de conhecimento ela conseguiria, digamos assim, não prosperar ou então ser passada para trás. Isso não existe mais. Mas o status quo que nós temos hoje, ele vai continuar desse jeito porque é cômodo. Então o político fala, do jeito que nós estamos vivendo hoje é importante, mas a sociedade produtiva diz, não é adequado. E essa história também de você dizer, eu vou proteger este lado da sociedade produtiva mais do que os outros, também está errado. Esse é o equilíbrio, é a luta nossa do dia a dia. A gente está falando sobre política, né? E as pessoas de casa devem estar se perguntando, poxa, mas o Cícero é presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas.
E aí pensa-se assim, mas tinha que falar sobre o comércio, sobre a situação do comércio. Mas não, tem tudo a ver a Câmara de Dirigentes Lojistas com política. E eu que já trabalho nessa área aqui em Uberlândia há pelo menos uns 25 anos, né, eu pude acompanhar o trabalho de vários e vários presidentes da CDL. E uma coisa que eu percebi é realmente no seu mandato que você incluiu mais essa questão, né, dos temas políticos dentro da CDL. Inclusive, fui convidado para participar de alguns debates na época de campanhas eleitorais para a Prefeitura de Uberlândia dentro da CDL. Agora eu te pergunto, Cícero, isso que você fez no seu mandato tem dado resultado ou realmente ainda está muito difícil justamente por causa dessa falta do compromisso dos lojistas, dos empresários e até mesmo das pessoas que trabalham nas lojas também? Olha, as duas coisas. Eu posso dizer para você o seguinte, a CDL hoje tem uma estrutura de comunicação muito boa. Ou seja, nós produzimos vídeos, a gente produz notícias, nós temos uma rede social ampla, enfim. Por que tudo isso foi implantado? Aí a pessoa fala, o que isso tem a ver com comércio, serviço ou que seja com a economia? Tem a ver tudo. Porque é o seguinte, a economia é a chave para o país prosperar. É a chave para que as coisas aconteçam. Porque se a economia prospera, gera dinheiro e se a economia visa melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, ela vai fiscalizar e ela vai ajudar a fazer com que os políticos caminhem como o povo espera que eles caminhem. Com os projetos, com as situações, a educação vai melhorar, porque nós temos o quê? Nós estamos na posição de cobrança. A CDL, por exemplo, é a partidária, então ela não está preocupada se é esquerda, direita, meia, ela está preocupada com quem vai fazer o certo. Com propostas. Com propostas. Agora aquela história, se você só preocupa em fazer uma campanha, em, vamos dizer assim, instruir o lojista de alguma forma, não, isso é um nível baixo. Eu tenho que subir, mexer nas leis, influenciar nas mudanças que a Constituição precisa ter, influenciar na forma de trabalho dos nossos deputados, senadores, influir na forma como o judiciário trabalha hoje, que nós temos que mudar muita coisa. Enfim, nós temos que ter coragem, mas temos que ter, antes de mais nada, união. Agora, como é que você consegue união? Mostrando serviço. Olha, do jeito que a gente está falando, você está entendendo agora o tanto que pode mudar o país? Estou. Então agora está na hora de você nos apoiar. Apoiar quem? Quem está olhando a coisa fora do âmbito partidário. Porque quem está lá quer se manter. E para isso ele muda. Eu estava apoiando a esquerda, agora mudo para a direita, agora vou para o meio. Quer dizer, lá em cima não existe a ideologia que deveria. E esse é o papel hoje que eu acho de uma associação. É subir o nível de consciência na hora de apertar o númerozinho na urna, né? Não tem dúvida. Nós vamos para o primeiro intervalo do Band Entrevista de hoje. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ações tomadas pela CDL para apoiar os lojistas de Uberlândia durante esse período terrível de pandemia. Eu convido você para ficar aí. Daqui a pouco a gente volta. Band Entrevista. Oferecimento. Urca Renault. Conheça o novo Captur Turbo 1.3 com 170 cavalos. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos e noivos, ou até mesmo fortalecer a sua marca agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Cobrimos ofertas no atacado. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Qualidade, tecnologia e design. A Urca Cherry somou tudo isso à melhor condição. Tigo 7. Com motor Turbo Flex de 150 cavalos e 5 anos de garantia com IPVA e emplacamento grátis. Tigo 8, com 7 lugares, motor turbo de 187 cavalos, líder de vendas na categoria, com 5 anos de garantia, IPVA e emplacamento grátis. É a melhor tecnologia do mundo, na Urca Cherry. Um bom carro merece um ótimo tratamento, com inovação, tecnologia e qualidade. A estética automotiva da Impertec trata seu carro como se fosse nosso e o devolve brilhando com a pintura protegida, com películas solares, os estofados impermeabilizados, os bancos de couro hidratados e o tratamento autorregenerativo FEINEB. Traga seu carro na Impertec e viva a experiência do nosso atendimento único. Impertec Estética e Proteção Automotiva. Ei, você que ainda não comprou o Triângulo da Sorte, corre, que ainda dá tempo. Pegue o celular, baixe o aplicativo, só no quarto prêmio tem 100 mil reais. Ajude a Pai Brasil comprando o Triângulo da Sorte. Corre, que ainda dá tempo, só no quarto prêmio tem 100 mil reais.
Na Unimed Uberlândia, seu filho tem proteção para brincar e sonhar com segurança. Nesse mês, os planos infantis estão com 0 carência e taxa de inscrição. Ligue e faça o seu orçamento. Unimed Uberlândia. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, eu sou Luísa Nogueira e quero te convidar para dar o Play no Agro aqui na Band Triângulo. Oferecimento Café Brasil. Fertilizante para o cafeicultor é Ciclos, o fruto da produtividade. GPA Seguros Agro. Há 20 anos oferecendo soluções em seguros para o agronegócio. Acesse agora www.gpaseguros.com.br. SWZ Máquinas. Tecnologia e produtividade a favor do cafeicultor. O Band Entrevista está de volta na tela da Band Triângulo. Hoje estamos recebendo o presidente da CDL, Cícero Novaes. CDL aqui de Uberlândia, claro. Cícero, bom, agora vamos entrar no assunto pandemia. Claro que daqui a pouco nós vamos falar de benefícios, inclusive quero fazer um questionamento sobre esse convênio que foi assinado nessa última semana com a CEMIG também, para levar energia fotovoltaica para os lojistas, mas antes eu quero falar sobre o impacto direto, sobre as medidas adotadas nas 3 esferas, governo municipal, governo estadual, governo federal. Do governo federal foi tirado um tanto bom a autonomia para se definir o que fecha, o que abre, e a gente lembra que, principalmente no primeiro ano de pandemia, a CDL se posicionou muito fortemente contra o fechamento do comércio, inclusive quando havia uma redução de casos. Nesse ponto, eu queria uma avaliação sua, tanto da gestão Odelmo Leão quanto da gestão Romeu Zema, que, claro, impôs o Minas Consciente também por um tempo. Na questão do comércio, você não ficou satisfeito com o que foi apresentado, essas regras mais duras, sem ter uma discussão talvez tão forte, para se saber o que tomaria de decisão? Então, Odelmo e Zema, o que você achou da gestão nesse sentido? Bom, nós participamos desde o início desse problema da Covid, abrindo uma conversa franca, tanto com o prefeito atual, Odelmo Leão, como também com o governador Romeu Zema. Qual que era o intuito? Por que está se imputando um fechamento em cima do comércio e serviço com, digamos, tão poucos dados para saber quem que era o culpado, não é, pela disseminação da doença? E o problema maior é o seguinte, isso não é culpa do prefeito, nem culpa às vezes do governador, não é. O que ocorre é que a própria medicina, quer dizer, as pessoas que entendiam ou que diziam que entendiam da doença, elas não tinham certeza do caminho a ir. Então eles diziam o seguinte, olha, o grupo tal diz que essa doença é perigosíssima e aí ela vai, vamos dizer assim, se disseminar de uma forma que nós não temos consciência e o mais certo é o quê? Fecha tudo, tá bom. Só que aí se você fecha tudo, você provoca uma crise enorme. E essa crise vai provocar desemprego, vai provocar uma outra crise pior e vai disseminar outras doenças que possam ser iguais ou piores do que a própria Covid. Então era necessário o quê? Calma, capacidade de diálogo e principalmente de verificar qual é o caminho. Você pode notar o seguinte, que a própria OMS não sabia direito como combater essa doença. E aí começaram a fazer aquela forma normal que ocorre nesses momentos de tentativa e erro. Tentativa e erro, para ver se acertava o caminho. Então, como ninguém tinha certeza de nada, a gente precisava ter o quê? Capacidade de união e reflexão sobre o melhor caminho para todo mundo. Aí nós procuramos, evidentemente, após o início do primeiro fechamento, que foi no mês de fevereiro de 2019, se não me engano. 2020, desculpa. Março de 2020. Isso, porque no final de fevereiro é que determinou-se o primeiro fechamento. Aí o que nós fizemos? Vamos procurar um diálogo, né? Afinal de contas, a gente quer ajudar, mas nós temos a nossa forma de pensamento. Aí procuramos. Naquela ocasião, o Odelmo nos recebeu muito bem, a gente tem um relacionamento com ele assim, tranquilo, é um prefeito que procura fazer o seu melhor, nós não temos nenhum tipo de problema com a prefeitura. Mas nós dissemos, por que fechar agora no início? Não, porque isso aí é uma forma preventiva que aqueles que nos assessoram disseram que seria o melhor nesse momento. Aí nós dissemos, mas parece que já existe aí um comitê de enfrentamento da Covid montado. Quem é que está nesse comitê? Nós temos aí o Ministério Público, nós temos aí o comandante da Polícia Militar, do Exército, o comandante do Bombeiro e temos também um membro da Prefeitura, além disso, 1 ou 2 pessoas da área de medicina.
Aí eu disse assim, bom, esse comitê realmente eu concordo que é um comitê de enfrentamento. Mas para que se faça o decreto, que é a lei, é necessário outro comitê que ainda não foi montado. Então nós sugerimos que se montasse um comitê de aconselhamento para que o prefeito pudesse redigir uma lei que encaminhasse para o enfrentamento e aí a coisa fluiria melhor. Como que seria então esse comitê do enfrentamento? Metade de componentes da área de medicina com experiência. Não é só infectologia, são pessoas que estavam acostumadas a trabalhar com volume de doenças, com pessoas, com isso, com aquilo. Então, 6, por exemplo, dessa área ficariam ali para defender o lado de como é que nós vamos combater isso aí. Mas pessoas que não têm só conhecimento científico, têm experiência também. Experiência aí de ter tratado muita gente, de ter consultório aí, de ter clínica, enfim. Tem muitas pessoas competentes nesse meio aí. Segundo, nós também propusemos que tivesse 6 membros da economia. Porque, afinal de contas, se você pega pessoas que também têm empresas, e essas empresas aí que passaram por necessidades e altos e baixos e tudo, a gente tem que olhar os dois lados. Aí nós propusemos que se criasse esse comitê e que o comitê, toda vez que precisasse mexer no decreto-lei, reunisse, colocasse pontos de vista, apresentasse ao prefeito para que ele, instruído, pudesse tomar a decisão. Nosso pleito acabou não sendo, digamos, de interesse, né? Naquele momento. Naquele interesse. Então, acabou aquilo ali não funcionando. E aí nós sentimos o seguinte, se nós não estamos sendo ouvidos, o melhor é que a gente então se posicione de uma forma a dizer, nós não concordamos com isso porque não existe uma metodologia científica que explique isso dessa forma e comércio e serviço não é o vilão da situação. Aí a coisa veio com a nossa primeira campanha que chamava Reabrir Já. Sim. Não queremos ficar fechado, não. O comércio e serviço está perdendo demais e principalmente algumas áreas específicas que passaram a fechar as empresas e começou a haver um monte de comoção. Aí o que acontece? Mas lá na frente nós chegamos à conclusão de que o maior culpado por isso era as aglomerações em geral, seja ela clandestina ou não, é que provocava realmente essa miscigenação, essa dificuldade aí para conter a doença. Tinha também volume de ônibus que estavam sempre cheios e problemas nos terminais. Isso tudo a gente tentou interceder, colocar para defender o quê? Que não piorasse a situação para a economia, né? E caminhou bem, foi ao longo do tempo, até o momento em que conseguiu-se segurar um pouco mais a situação e conseguimos passar para outra etapa, que foi a etapa de criar, juntamente com outros grupos, inclusive também com a Polícia Militar e outras pessoas aí que eram das Forças de Segurança, campanhas para que a gente pudesse fornecer cestas básicas através das campanhas que a gente conseguiu para a população que foi prejudicada, que é bem diferente daquela população que já estava na baixa renda, sem condições de sobrevivência. Não é essa. São as pessoas que o comércio fechou, microempresa, empresas que não tinham condições de sobrevivência, serviço também. Aquele pessoal todo ficou sem emprego, aí que estava o quê? Em condições de dificuldade financeira, passando fome. Foi aí que a gente fez a outra campanha que chamava-se, primeiro foi Reabrir Já, a segunda Ajudar Já. Ô Cícero, você falou muito bem como é que foi ao longo desses praticamente 2 anos, 1 ano e meio, nessa pandemia. É claro que no início tivemos muitas dificuldades, comércio totalmente fechado por vários dias. E naquela época, principalmente, era nítido, quando você passava principalmente no centro da cidade, a quantidade de portas fechadas com aluga, vende, pessoas perdendo emprego, pessoas tentando arrumar uma outra fonte de renda, aquele que tinha uma loja grande acabou fechando, demitindo muitas pessoas, perdendo dinheiro porque o estoque estava ali, enfim, foi uma série de fatores, consequências da Covid, da pandemia. Eu queria que você resumisse para a gente, então, fizesse um paralelo. Como é que foi a consequência naquela época e se ela estende até agora e como é que está agora? As pessoas que passaram dificuldades, elas estão voltando ao comércio lojista da nossa cidade? Como é que está a situação hoje comparado com o início da pandemia? Já quero emendar para você falar do benefício que eu prometi na volta do bloco, Sim. que você assinou com a CEMIG também, que vai ser um incentivo para o pessoal. Ótimo. Primeira parte é o seguinte, quando ocorreu todo esse período, né, de dificuldade, muitas empresas micro e pequenas não deram conta e quebraram. Aí esse pessoal ficou sem emprego e até hoje não recuperou. Quer dizer,
se a gente pensar Brasil, você continua vendo que nós temos aí 24 milhões de desempregados, que são aqueles que realmente perderam o emprego. Mas tinham outros, né, que faziam bicos e que são pessoas que não estão aí dentro das estatísticas, que também precisam de apoio. Isso faz subir para 35 milhões de pessoas nessa situação. A cidade de Uberlândia, na proporção, tem o mesmo problema. O que aconteceu então? Nós, que eu posso dizer, comércio, serviço, economia, principalmente nesse nível que eu falei, micro, pequeno e até médio, não tivemos ajuda, nem do governo municipal, nem do governo estadual, nem do governo federal. Dizer que você criou um Pronamp, que é um programa para ajudar essas empresas, às vezes, a sobreviver por um período através de empréstimos, não é ajuda. Porque empréstimo é o seguinte, eu vou ter que pagar. Sim. Se eu não consigo voltar com todo o vício, porque eu realmente perdi espaço no mercado, outro veio e montou depois de mim, achando que pelo fato daquele monte de gente ter fechado e agora voltando ao normal, eu não consigo voltar com o devido vício, com a devida competência que eu tinha. E às vezes pode ter dificuldade até para pagar. Exato. Então, isso provocou o quê? Uma mudança de cenário. Hoje tem muita coisa abrindo que não pertence aos donos anteriores que fecharam, quebraram ou que tiveram situações financeiras difíceis, né? Então, não houve igual, por exemplo, nos países fora do Brasil, que são de primeiro mundo, europeus, às vezes Austrália, ou Nova Zelândia, ou Canadá, Estados Unidos, etc. e tal, que o governo aportou dinheiro naqueles setores que foram mais prejudicados. Dinheiro assim, está aí um valor para você que você tem direito a pegar, está aí um valor para cobrir 6 meses da sua folha de pagamento, etc. Tal, a custo zero, a custo perdido. Não foi feito. Então, quer dizer, todo mundo hoje, às vezes, está endividado e numa situação ainda difícil. Por quê? Porque a pandemia ainda não voltou ao nível zero a ponto de todo mundo retornar às atividades. Então, ainda existem áreas que não voltaram totalmente. Aí, esse círculo vicioso é que criou a situação que nós temos hoje. Por isso que precisa de união, precisa de todo mundo entender que o problema está aí. Não é fazer o que estão fazendo politicamente aí na situação macro. E, por último, eu vou voltar ao assunto que foi a segunda pergunta. Por que é que nós fizemos essa parceria com a CEMIG a respeito da energia renovável? É o seguinte, a CEMIG ela é uma empresa estatal que tem um monopólio para a distribuição da energia elétrica no estado de Minas. Então, quer dizer, ele é dono da distribuição, ele é dono de toda a estrutura que faz essa energia. Muito bem. A CEMIG enxergou que ela precisava criar uma subsidiária chamada CEMIG-SIM, que cuidaria de toda a energia renovável que pudesse ser agregada à energia normal hidrelétrica. Por quê? Porque a energia hidrelétrica hoje ela está faltando, né? Existe seca, problemas climáticos, aí você não tem volume dos rios, etc., para produzir energia, e ao mesmo tempo você tem um custo muito caro nessa energia com as tabelas que estão sendo praticadas. Ela enxergou que, primeiro, a energia proveniente do sol, não é? E até do biogás também, mas principalmente do sol, seria uma energia alternativa importante e que era amiga do clima. Aí ela criou a CEMIG-SIM e nos fez uma proposta de parceria com exclusividade, onde aqueles que quiserem adotar a mudança, basta assinar um contrato digital simplérrimo e terão de cara o mesmo volume de energia que precisar, só que com descontos para as empresas até 22% e até 18% para as pessoas físicas nas suas casas, etc. e tal. Bastando para isso o quê? Que se associe à CDL e aproveite dessa vantagem. É muito dinheiro, ou seja, é um benefício muito grande para a população. Bom, tínhamos outros benefícios para abordar, mas o tempo infelizmente é curto. Como diz o Bagnete, a pauta é longa, o tempo é curto. Cícero, já está feito o convite para você voltar ao nosso Band Entrevista. Agradecemos, parabéns pelo trabalho na CDL e obrigado por estar conosco no Band Entrevista. Sucesso. Muito obrigado a vocês. Obrigado, estou sempre à disposição, porque eu acho que nós temos que ter um canal de comunicação com a população para que a gente realmente possa dialogar e mostrar com transparência, né, o caminho a ser seguido. Ok? Obrigado, viu? Obrigado a todos. E a Band sempre aberta ao diálogo. Kelson Venâncio, obrigado, parceiro, pelo Band Entrevista de hoje. Foi um prazer, Vitor. Bom estar aqui.
Pessoal, obrigado a todos que acompanharam este Band Entrevista. Lembrando que essa e todas as outras edições do Band Entrevista estão no nosso canal do YouTube. Fiquem bem. Até lá.